Então, a aula de hoje, eu pretendo conversar com vocês sobre os cuidados paliativos, aquilo que é principal, que é fundamental, que pode cair na sua prova e que também é mais importante no dia a dia, na prática. Meu nome é Gabriela, eu sou médica geriatra, titulada em cuidados paliativos e eu vou conduzir você nesse caminho hoje de aprendizado. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês os principais conceitos dos cuidados paliativos que você precisa saber para a sua prova. Primeiro, a gente vai começar pelo básico. O que é cuidado paliativo? Por mais que possa parecer básico, muita gente não sabe responder isso aqui de forma adequada. Depois a gente vai entender quais são os princípios do cuidado paliativo e também alguns conceitos de bioética, que entram dentro dos princípios. A gente vai falar de comunicação, um pilar fundamental para fazer cuidado paliativo na prática, e aqui eu destaco o protocolo SPIKES, que você tem que conhecer para a sua prova, e a gente vai falar dos dois principais sintomas que um paliativista precisa lidar no seu dia a dia, na prática, dor e dispneia. Sobre a dor, nós vamos falar bastante sobre a escala da OMS, que é bem frequente nas provas, e o uso de opioides, e sobre a dispneia a gente vai conversar um pouquinho sobre o manejo. Então, isso aqui é o que você precisa saber sobre cuidados paliativos. Então, a gente vai começar essa aula falando o que é cuidado paliativo, depois a gente vai conversar sobre os princípios do cuidado paliativo, a gente vai falar sobre comunicação no cenário dos cuidados paliativos, e depois a gente vai falar sobre alguns sintomas, especialmente a dor. Então vamos começar, pessoal? Afinal, o que é cuidado paliativo? O conceito da OMS é o mais conhecido e consagrado. Olha só o que a OMS falou para nós, que é cuidado paliativo num conceito definido em 1990 e atualizado em 2002. Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida por meio da prevenção e alívio de sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Muito lindo. Mas, para a gente poder pegar os pontos principais, fica um pouco extenso demais, e as pessoas que não estão familiarizadas com os cuidados paliativos no seu dia a dia, acabam não conseguindo reter todo esse conceito. Então, a gente vai conhecer aqui um outro conceito que consegue pegar todas essas informações e dar uma simplificada, quer ver? Esse conceito aqui, da International Association for Hospice and Palliative Care, acaba sendo bem mais prático. Ele fala que cuidados paliativos são cuidados holísticos ativos voltados para pacientes em sofrimento intenso, relacionados à saúde, em especial aqueles no final de vida. Certo? Então, o que a gente tem que lembrar? Cuidados paliativos são uma abordagem do sofrimento que surge das doenças que ameaçam a vida, principalmente aquelas que estão numa fase mais avançada. Para você não esquecer, cuidados paliativos não são especializados em terminalidade, são voltados para quem precisa conviver melhor com uma condição crônica e ameaçadora da vida. Então, quais são os princípios dos cuidados paliativos? Agora que você já entendeu o que é, você vai entender como que esses princípios guiam os cuidados paliativos na prática. Então, os princípios são aliviar a dor e outros sintomas. Se a gente tem dor, a gente tem sofrimento. Se cuidado paliativo é uma abordagem do sofrimento, são cuidados voltados para pacientes em sofrimento, a gente tem que aliviar a dor. A gente tem que afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural. Se a gente tem uma doença avançada e ameaçadora da vida, numa situação irreversível, a gente considera a morte como um desfecho esperado, mas a gente está afirmando a vida ao ponto que nós queremos que esse paciente viva com mais qualidade, mesmo quando ele está com uma doença ameaçadora da vida. A gente não quer acelerar e nem adiar a morte. A gente quer focar na abordagem multiprofissional. Por que na abordagem multiprofissional? Porque o sofrimento, ele é multidimensional, ele tem muitas dimensões, e para a gente poder abordar esse sofrimento de uma forma ampla e completa, muitas vezes a gente precisa de uma equipe multiprofissional. A gente pretende melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente no curso da doença, e iniciar o mais precoce possível. Então, como a gente falou lá atrás, não são cuidados de terminalidade, são cuidados para quem está convivendo com uma doença crônica ameaçadora da vida que está gerando sofrimento. Então, a gente precisa olhar para esse sofrimento e cuidar desse sofrimento. A gente quer integrar os aspectos psicológicos e espirituais, oferecer suporte que possibilite o paciente viver ativamente até o momento da sua morte, oferecer suporte também para os familiares, tanto durante a doença quanto no luto. Lembrar que muitas vezes o luto é antecipatório, antes do paciente falecer, é quando a família se dá conta de que o paciente vai falecer daquela doença, e integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado. Já os princípios da terminalidade, quais que são? Aqui a gente entra um pouquinho mais no campo da bioética, tá? Então, um dos princípios é a inviolabilidade da vida humana. Indigno é o sofrimento e não a própria vida em si. Então, atenção aqui para esse princípio. Pessoal, tem que tomar um cuidado muito grande para não confundir eutanásia com cuidado paliativo. Eutanásia fere um dos princípios dos cuidados paliativos, que é afirmar a vida e considerar a inviolabilidade da vida humana. O que o cuidado paliativo pretende é aliviar o sofrimento. Em hipótese alguma, acabar com a vida. As estratégias que o cuidado paliativo utiliza para aliviar o sofrimento não incluem abreviar a vida, até porque está nos princípios não acelerar e nem adiar a morte, ok? Então não confunda isso, eutanásia não é cuidado paliativo. Vamos seguir?
Princípio da proporcionalidade terapêutica, medidas ordinárias versus extraordinárias. Pessoal, isso aqui na prática clínica gera uma confusão danada, porque as pessoas estão no princípio da dualidade terapêutica. Ou elas querem invadir um paciente e utilizar todos os recursos mais sofisticados possíveis, ou elas acham que não dá para fazer nada. E entre esses dois extremos existe um caminho que pode ser utilizado de forma proporcional para a fase da doença que aquele paciente está e para a funcionalidade que ele apresenta e que muitas vezes é esquecido. Então a gente usa no cuidado paliativo o princípio da proporcionalidade terapêutica. Princípio do duplo efeito no manejo da dor e supressão da consciência. Então o duplo efeito, pessoal, é quando a gente tem um único medicamento que tem dois efeitos para um único paciente, para o mesmo paciente. A gente utiliza muito isso no cuidado paliativo. Então a gente utiliza o efeito colateral de um remédio para tratar um sintoma que muitas vezes a gente quer tratar. Virtude da verdade, que possibilita a autonomia. Então, a gente trabalha muito com a verdade, com não esconder informações, tá? Por quê? Para possibilitar que o paciente tome as melhores decisões, para que ele escolha ativamente o que dentro dos valores dele tem sentido naquele momento de doença. E o dever da prevenção. Então, muitas pessoas acham que cuidados paliativos e cuidados preventivos são incompatíveis, e isso é um equívoco. A gente tem que pensar em prevenir agravos, mesmo quando a gente está falando de um paciente em cuidado paliativo. A diferença é que muitas vezes a gente não consegue evitar morte, mas a gente consegue evitar alguns sofrimentos que a gente quer evitar. E o princípio da comunicação empática. E os conceitos bioéticos? São alguns conceitos bem importantes que eu vou tentar simplificar aqui para você não confundir mais. Então o pessoal costuma confundir muito 4 conceitozinhos. Ortotanásia com distanásia. Então o que é ortotanásia? É um processo de morte no tempo certo, sem prolongamento indevido e nem encurtamento, que é o que a gente deseja. O que é distanásia? É quando a gente submete um paciente a procedimentos dolorosos sem finalidade terapêutica útil, prolongando seu tempo de vida artificialmente. Então é quando a gente tem um paciente que a gente sabe que o desfecho dele esperado naquela doença é a morte, ou seja, a gente sabe que o prognóstico dele é extremamente reservado, e a gente cria uma situação de prolongamento artificial da vida desse paciente às custas de uma terapêutica invasiva que não vai ser capaz de reverter a condição dele, de reabilitar ele para uma vida mais digna e mais plena. Para vocês entenderem isso aqui de uma forma bem prática, toda vez que eu dou aula de cuidado paliativo, eu costumo fazer a seguinte pergunta. Se você soubesse que hoje é o seu último dia de vida e que nada pode ser feito para poder evitar isso ou mudar isso, você gostaria de estar numa UTI sedado e ligado a um monte de aparelhos? Isso faz sentido para você? Então, de forma geral, isso não faz sentido para as pessoas. E a gente evita manter as pessoas nessa condição quando a gente sabe que o prognóstico é reservado e irreversível. Continuando. Mistanásia. Mistanásia é um problema comum no Brasil. Mistanásia é um problema de país miserável. Então vocês vão decorar isso. Mistanásia vem de miséria. É quando a gente tem uma má gestão pública e omissão dos responsáveis. Isso tem muito a ver com a falta de assistência aos pacientes que precisam de cuidados paliativos, e hoje a gente sabe que no Brasil só 10% das pessoas que precisam recebem. Então a gente tem muita mistanásia no nosso país, as pessoas deixam de receber cuidados e morrem de uma forma miserável, ruim, sem assistência adequada por conta da má gestão. E a eutanásia é quando a gente leva à morte induzida por uma injeção letal. E isso não é cuidado paliativo, isso é uma coisa que está em muita discussão aí na mídia, porque foi aprovado em alguns países, incluindo Portugal, que é nosso irmão, nosso vizinho de língua, nosso colonizador, né? Então pode ser que pareça em alguma prova, mas eu já expliquei para vocês que eutanásia não é cuidado paliativo, certo? Vamos lá. Próximo tópico da aula, comunicação. Tá aqui o maior desafio dos profissionais de saúde que trabalham com cuidados paliativos. A gente não é preparado durante os cursos de medicina e de outros cursos da área da saúde para se comunicar adequadamente com a família, com o nosso paciente. E aí, quando a gente precisa fazer isso aqui, dá tudo errado. Então, eu vou tentar passar de uma forma rápida e prática para vocês o básico que vocês precisam saber sobre comunicação, mas para a gente poder aprender a se comunicar de forma adequada, é uma arte que precisa ser desenvolvida com ciência, com respaldo científico, com técnica, mas também com habilidade prática, certo? Vamos lá. Então aqui, como a gente viu, comunicar é uma habilidade básica para profissionais que trabalham com cuidado paliativo, e alguns problemas são gerados pela má comunicação, como traumas para o paciente e para os familiares, luto complexo e perda de vínculos. Então, se a gente não se comunica adequadamente, a gente não consegue fazer cuidado paliativo adequadamente, porque a gente não consegue atingir o nosso objetivo, que é evitar luto complexo, que é gerar vínculo e que é evitar traumas. Então, vamos fazer aqui um mapa mental sobre o que a gente precisa saber sobre comunicação. A gente vai começar pela definição. Então, comunicar-se é partilhar, repartir informações. Olha só um erro muito comum no dia a dia, na prática que a gente comete. A maioria dos profissionais de saúde acha que comunicar é simplesmente dar uma notícia. E veja bem que comunicar é uma partilha, é uma troca. Não é simplesmente você dar as notícias que você precisa dar. Você precisa ouvir, conversar, trocar com aquela família.
com aquele paciente que você está atendendo. Os objetivos da comunicação são validar dores e emoções e respeitar a autonomia. As estratégias que a gente usa são a escuta ativa e a verdade progressiva. Então, olha só aqui a importância de escutar. E, mais uma vez, um erro que a gente comete. A gente acha que comunicar é dar a notícia. Não, comunicar muitas vezes é ouvir o que a família traz. Quais são as dúvidas dessa família? Ou do idoso? Quais são os medos desse idoso? Quais são as preocupações desse idoso e sua família? Como que eu vou acolher isso para ajustar isso dentro do tratamento? Então, verdade progressiva, professora Gabriela, o que é o conceito de verdade progressiva? Vamos supor que eu recebo um paciente numa consulta hoje, e esse paciente tem câncer, e esse câncer está metastático, está avançado, e está incurável. Só que esse paciente ainda nem sabe que ele tem câncer, ele ainda não recebeu essa notícia. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro tentar acolher e ouvir esse paciente, conhecer ele, os valores dele, o histórico dele. Se o paciente é um paciente que costuma reagir bem ou mal a más notícias, é um paciente que já tem ou teve um quadro de depressão, ansiedade, ou é um paciente mais resiliente, o quanto que ele aguenta e ele quer saber nessa primeira consulta. Ouvindo ele, eu consigo avaliar isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou decidir se nessa consulta eu simplesmente conto que ele tem câncer e deixo para contar que esse câncer está metastático e incurável num outro momento e vou acolhendo a reação que surge, esperando o tempo de ajuste desse paciente e sua família, ou não, se ele é um paciente que de repente ele deseja, quer saber, ele tem resiliência suficiente para já saber tudo numa primeira consulta. É isso que a gente tem que, esse dado que a gente tem que colher para a gente poder tomar essa decisão e agir dentro do conceito de verdade progressiva. E a gente tem basicamente dois tipos de comunicação, a verbal e a não verbal. Veja que a verbal é só 20%, a não verbal é 80%. E aqui está outro erro, porque a gente acha que comunicar é dar uma notícia, falar. E comunicar vai muito além, porque a postura corporal que a gente está usando, o olhar que a gente usa, a nossa atitude está comunicando muito mais do que aquilo que a gente está falando. Então vamos conhecer aí o protocolo Spikes. O protocolo Spikes é muito bem desenhado, ele é uma referência de passo básico para comunicação. Veja bem, pessoal, o protocolo de comunicação ele não é para te acorrentar, ele é para te guiar, tá? E é uma questão aí muito frequente de provas. Então, o que ele traz para nós, o protocolo Spikes? Setup, a gente se preparar, a gente preparar o ambiente. Perception, a gente perceber a atitude daquela família, como que tá. Invitation, a gente convida aquela família, olha, nós vamos receber vocês aqui, a gente tem algumas notícias para dar para o paciente, para a família, enfim, a gente tem algumas notícias sobre a sua saúde, a gente quer ouvir vocês, hoje a gente quer ouvir quais são as suas principais preocupações, as suas queixas, os seus medos, então a gente convida para explicar o que está acontecendo. A gente avalia o conhecimento. O que essa família, esse paciente já sabe? Contem para nós, então, como que está sendo essa jornada de vocês, nessa doença, nessa situação que vocês estão vivenciando, o que vocês já entenderam até aqui, o que vocês ainda têm de dúvidas. Essas perguntas podem nos ajudar a avaliar o conhecimento, as emoções. Vamos validar as emoções, então esse paciente chorou, vamos acolher o choro, esse paciente se desesperou, vamos acolher o desespero, a gente não vai dizer, não, você não pode fazer isso, reaja, essas coisas não ajudam, não são empáticas, a gente tem que acolher esse sofrimento e entender que ele faz parte do processo natural, porque quando a gente tem uma doença ameaçadora da vida, o sofrimento vai surgir e a gente tem que dar suporte para esse sofrimento e não rejeitar ele. E no fim, a gente resume, olha, então hoje nós nos reunimos aqui, nós conversamos sobre os seus planos para o futuro, nós entendemos que as suas preocupações e os seus medos são esses, nós entendemos que o que te causa mais tristeza e angústia hoje é isso, e nós vamos juntos criar aí um plano de cuidados para poder melhorar a sua qualidade de vida e te acolher dentro dessas condições que nós temos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre dor, né? Dor é uma das coisas mais comuns, mais frequentes no dia a dia do geriatra. Dor é uma das coisas que a gente mais tem que abordar. E vejam bem, pessoal, lá nos princípios dos cuidados paliativos, a gente já tem como princípio alívio da dor. Tão importante que é a dor no cenário, na vida do médico paliativista. Então, o que é dor? Pode parecer muito óbvio essa pergunta, mas muita gente não sabe definir o que é dor. Então, segundo a IASP, a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada a dano real ou potencial. Quer ver um erro comum do dia a dia? As pessoas têm mania de dizer assim, quando alguém se machuca, né? Ai, não quebrou, se tivesse quebrado, tava doendo muito. Olha que absurdo. A dor, ela é associada a dano real ou potencial, ou seja, a dor não está diretamente correlacionada ao grau de lesão. Outro erro. Ai, essa dor é psicológica, a pessoa tá inventando a dor. Pessoal, a dor tem um componente psicológico na sua própria definição, porque ela é uma emoção desagradável, ela é uma experiência sensitiva. A gente não pode julgar que o paciente está simulando, porque o aspecto psicológico cognitivo está incluído na própria definição da dor, tá? Então, a dor é uma emoção, né? E ela é vivenciada em várias dimensões, a sensitiva, a afetiva, a cognitiva e a física. Então, quem acha que dor é um fenômeno puramente físico, precisa rever os seus conceitos sobre dor.
E dor total. O que é dor total? Dor total é um conceito que o paliativista trabalha muito. Né? Ele é um conceito proposto em 67 pela Cicely Saunders, a dama dos cuidados paliativos. A gente não vai ter muito tempo aqui de contar a história dessa mulher, mas se você tiver curiosidade, pesquise, porque a história dela é linda. Ela é praticamente a fundadora de todo o cuidado paliativo no mundo, né? E ela definiu para nós lá que todos os aspectos da vida do paciente, sendo físico, emocional, social e espiritual, concorrem para a geração da dor e manifestação do sofrimento. Então, sempre na dor total existe a dor física, tá? Mas ela é potencializada e envolvida por outras dimensões. Então, se não tem dor física, não é dor, é sofrimento, tá? Então, por exemplo, se tem só um sofrimento emocional, é sofrimento emocional, não é dor total, tá? Então tem que tomar cuidado, porque a dor total é uma dor, mesmo que seja dor naquele conceito de ser uma emoção, de ser uma experiência sensorial desagradável, mas o paciente está referindo uma dor, tá? Como que a gente avalia adequadamente a dor? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o tipo dessa dor. A gente tem que ver a intensidade, a localização, os fatores de melhora e piora, os sinais de alarme, a análise da dimensão psicoafetiva, que a gente já começou a conversar aqui sobre isso, os comportamentos dissociativos, né, e a interpretação da dor pelo paciente, quais as expectativas dele com relação ao tratamento. Então, algumas escalas que a gente tem. A gente tem a escala de faces e a escala visual numérica, né, que a gente dá de 0 a 10 para dor, a gente explica para o paciente que 0 é sem dor, e 10, né, ou essa carinha, é a dor máxima possível e pede para ele classificar qual nota ele dá para a dor dele. É uma avaliação subjetiva, tem a ver com o que o paciente está sentindo, mas conta muito para a gente sobre a intensidade da dor. Os tipos de dor, né, é uma dor aguda, até 30 dias de duração, é uma dor subaguda, até 90 dias de duração, ou é uma dor que já se cronificou? Na minha prática de geriatria, por exemplo, a maioria das minhas dores, elas estão aí com mais de 3 meses de duração, e aí o raciocínio para a gente tratar essa dor já é completamente diferente. E aqui, quais são os princípios do tratamento da dor pela Organização Mundial da Saúde? Então, primeiro é pela escada, a gente vai ver a escala de dor da Organização Mundial da Saúde, então, em graus de intensidade. Pela boca, a via oral é a via preferencial, pelo relógio, medicação de horário fixo. Então, pessoal, um erro muito comum que o pessoal comete, e se você tiver dor, você toma esse remédio aqui. O paciente está tendo uma dor recorrente, deixa a medicação física e um resgate caso ele tenha uma dor mais forte, mas deixa uma medicação fixa. Amplo espectro, então a gente tem que pensar em diferentes mecanismos de ação das medicações, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, individualizado, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, para esse paciente aqui, será que é melhor uma apresentação de gotas, de comprimido, ou ele é um paciente que ele não adere bem às terapias? A gente pode pensar numa apresentação PET, né, que são os adesivos. Como que a gente vai individualizar esse tratamento pensando naquilo que é mais prático para o dia a dia desse paciente, o acesso desse paciente? A gente quer passar uma medicação que é cara, mas ele não tem dinheiro. Vamos pensar no que tem disponível no SUS, como que a gente vai conseguir isso? Isso é individualizar o tratamento com a necessidade de cada pessoa. E atenção ao detalhe, né? A característica da dor da pessoa, o contexto dela. Então vamos conhecer agora, essa que é uma dos temas mais frequentes de prova, tá? Que é a escada de dor da OMS, tá? Então quando a gente tem uma dor 1, tá? O que a escada de dor da Organização Mundial da Saúde diz pra gente usar? Analgésico, coadjuvante e terapias não farmacológicas. Pessoal, eu vou chamar aqui nessa aula para vocês gravarem os coadjuvantes e as terapias não farmacológicas de base da escada. Por que eles são a base da escada? Porque eles aparecem em quase todos os níveis, tá? Em todos os níveis de dor, 1, 2 e 3, a gente tem que usar os coadjuvantes e as terapias não medicamentosas. O que difere? No grau 1 a gente usa analgésicos simples, no 2 a gente mantém os analgésicos simples e associa um opioide fraco, e no 3 a gente mantém os analgésicos simples e associa um opioide forte. Com uma ressalva aqui para pacientes com câncer que a gente vai ver, que a gente já pode começar com um opioide forte em dose menor, porque a gente sabe que se o câncer for incurável, a tendência da dor é aumentar e a gente vai escalonando. Então os artigos mais recentes mostram que a gente deve, no câncer metastático principalmente, começar já no degrau 2 com um opioide forte. E no degrau 4, nós temos alguns métodos invasivos. O que seriam esses métodos invasivos? Por exemplo, bloqueios de eixos neurológicos, né? De dor, enfim, métodos cirúrgicos, implantes cirúrgicos de bomba de morfina, são situações bem mais raras aí na prática clínica, mas que estariam no degrau 4 da nossa escada. Então, quem são aqueles que eu chamo de fármacos da base, os coanalgésicos, que eu mostrei para vocês que estão ali em todos os degraus? Então a gente tem algumas classes. Antidepressivos é uma das mais comuns. Amitriptilina, duloxetina, eles têm uma indicação principal aí na dor neuropática. Anticonvulsivantes também, pregabalina e gabapentina, os gabapentinoides, muito bem indicados na dor neuropática, nas dores mistas, também nas dores crônicas, né? Os bisfosfonados, por exemplo, o pamindronato e o ácido zoledrônico nas metástases ósseas. Os corticoides, diversos tipos de dor aí, pacientes reumatológicos. Os relaxantes musculares nas doenças neurodegenerativas, que às vezes podem causar muita rigidez e espasticidade. Os canabinoides, né? Que estão sendo aí muito estudados para dores crônicas, dores relacionadas ao câncer. Né, e alguns outros tipos que a gente pode usar, por exemplo, analgésicos tópicos, como o creme de capsaicina, ou a lidocaína PET, que é o adesivo de lidocaína, que é para dor neuropática localizada. Conversando um pouquinho mais sobre a prescrição de opioides, tá? Então a gente vai falar lá do segundo degrau, tá? Que são opioides fracos.
Então, a gente pode usar morfina, que na verdade é um opioide forte, mas em dose baixa para paciente oncológico. Então, lembra que eu falei, no segundo degrau, se o paciente tem câncer, principalmente um câncer que está avançado, que já está metastático, que não tem possibilidade terapêutica de cura, a gente vai usar opioides fracos, que são codeína e tramadol, mas a gente pode já, nesses casos, começar com morfina em dose baixa, tá? Aí nos pacientes não oncológicos, realmente, a gente vai usar os opioides fracos, que são a codeína, o tramadol e a buprenorfina. A buprenorfina, bem interessante, a gente tem a apresentação PET, adesivo. Então, para aqueles pacientes que a gente quer usar adesivo. Dor intensa, o terceiro degrau, aí sim a gente vai para os opioides fortes. Quem são os opioides fortes? Morfina, aí a gente já começa com 10 mg a cada 4 horas mais resgate, que já não é uma dose tão baixa, ou metadona, por exemplo, 2,5 a 5 mg via oral a cada 12 horas mais resgate. Existem outros opioides fortes, a gente vai ver uma tabela aí, mas o mais utilizado na prática clínica, o que mais pode aparecer na prova de vocês, o que mais é amplamente disponível no nosso país, são esses aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem a escadinha dos graus de dor, né, e que a gente pediu lá para o nosso paciente marcar, de 0 a 10, então a leve seria de 0 a 3, moderada 4 a 6 e intensa 7 em diante. E aqui nós temos aí os principais opioides: codeína, tramadol de liberação prolongada, morfina de liberação prolongada, metadona, oxicodona e fentanil. Lembrando que o fentanil é um opioide forte e que a gente também tem apresentação de adesivo. Então aqui eu coloquei aí as principais doses, o início, o pico e o fim, a potência, para vocês darem uma olhada aí e terem uma noção. A gente que usa isso muito na prática do dia a dia já sabe isso aqui de cor. Para vocês que ainda estão estudando, vale a pena aí, de repente decorar a codeína, o tramadol e a morfina, que são os mais comuns. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o mito da morfina. Então, pessoal, a morfina é uma medicação que envolve muitos mitos. Por exemplo, esse aqui, ó. Doutora, ela já tá na morfina? Como se morfina fosse para uma situação muito avançada e muito terminal. E, na verdade, morfina é para uma dor forte, independente da fase da doença que o paciente está. Outro mito da morfina, para quem tá morrendo. Não, morfina é para quem tá vivendo com dor, gente. Morfina tem muitos efeitos colaterais. É verdade, a morfina tem alguns efeitos colaterais, mas não é por isso que ela não seja um excelente analgésico, um excelente remédio de dor e que a gente não possa usar com segurança. A gente pode e a gente tem que saber prever e prevenir esses efeitos colaterais. Por exemplo, constipação, que é o mais comum. A mão que prescreve a morfina prescreve laxante, né? Por exemplo, sonolência, que pode ser comum, mas ela vai acontecer se o paciente tiver uma insuficiência renal, ficar desidratado, então orientar o nosso paciente a beber água, né? Retenção urinária, a gente orienta, que pode acontecer nos primeiros dias de uso. Se acontecer, a gente faz uma sondagem vesical de alívio, esse efeito tende a passar depois da adaptação do corpo. Então, a gente tem que só ficar atento e prevenir esses efeitos colaterais da morfina, que ela pode ser usada com total segurança e eficácia para dor. Você acha que o caso já é para morfina? Como se morfina fosse só para último caso, e na verdade não, a gente vê ali hoje em dia que no caso do câncer, até no grau 2 a gente já pode usar morfina em dose baixa, né? E a negação da doença é a própria dor. Eu não preciso de remédios tão fortes, né? O paciente está em negação. Então a gente tem que cuidar um pouquinho com esses mitos da morfina. Pra gente não esquecer aí, morfina não é para quem tá morrendo, é para quem tá vivendo dor. E aí, o que a gente faz para solucionar o mito da morfina? Então, pessoal, num serviço de cuidado paliativo, onde a gente precisa prescrever muita morfina e outros opioides fortes, a gente tem que lembrar da importância do trabalho em equipe, a gente ter uma enfermeira, um farmacêutico que esteja acolhendo, orientando esse paciente, supervisionando esse paciente, o vínculo médico-paciente, equipe-paciente, né? E a comunicação eficaz, que a gente já falou que é tão importante a gente ouvir quais são os medos, as inseguranças desse paciente com relação ao uso da morfina, a gente acolher isso e a gente conseguir ajustar isso para que ele possa fazer o uso de forma correta e sem ressalva, sem mitos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre um outro sintoma também bastante comum, que é a dispneia. Então, a dispneia no cenário dos cuidados paliativos é um dos sintomas que mais causam sofrimento, ele é um sintoma angustiante, né? Ele pode se tornar refratário, principalmente aí no DPOC, na insuficiência cardíaca, câncer de pulmão, né? Ou câncer que começou em outros sítios e está com metástases pulmonares. Conhecer a fisiopatologia, a história natural da doença é fundamental no manejo, as pessoas confundem, elas acham que só porque é cuidado paliativo a gente não precisa saber a causa, porque a gente não vai mais reverter, isso não é verdade, porque quando a gente sabe a causa a gente consegue manejar melhor, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem que saber aí o mecanismo. Então, e a gente precisa saber avaliar adequadamente, assim como a avaliação da dor. A intensidade, as características, o fator desencadeante, evolução temporal, fatores de melhora, resposta a interposições, o componente emocional da dispneia. A gente sabe que a ansiedade gera hiperventilação, sensação subjetiva de dispneia. Então, será que existe mesmo um mecanismo físico ou é mais uma sensação subjetiva do paciente? Então, aqui eu vou colocar para vocês a causa e o tratamento. Vocês vão entender por que é importante a gente conhecer o mecanismo e a causa. Então, se a gente tem congestão, mesmo no cenário dos cuidados paliativos, o que vai ajudar a gente é diurético. Às vezes, ventilação não invasiva, opioide. Se a gente tem derrame, às vezes a gente precisa fazer uma punção de alívio, não necessariamente uma drenagem, mas isso vai aliviar o paciente. Se a gente tem obstrução de via aérea, né, de brônquios, a gente às vezes tem que colocar um stent, fazer um tratamento ao laser, fazer radioterapia. Uma linfangite carcinomatosa, que é uma inflamação do pulmão, melhora com corticoide.
Se a gente tem uma pneumonia, infecção respiratória, a gente tem que usar antibiótico, hipertensão pulmonar, a gente pode pensar na sildenafila, um tromboembolismo pulmonar, um TEP tão comum no cenário do câncer, a gente tem que anticoagular, vai melhorar, né? A anemia, a gente transfunde sangue. Ah, mas esse paciente não vai melhorar depois da transfusão de sangue. Não importa, se você precisa aliviar a dispneia dele, transfunda que isso vai melhorar, né? Progressão do tumor, né, de câncer, opioide, broncoespasmo, a gente tem que pensar em broncodilatador, né? Tosse e hipersecretividade, a gente tem que pensar em antitussígeno, em associar medidas antissecretivas que vai melhorar a sensação desse paciente. A morfina é um remédio super utilizado para dor e super utilizado para dispneia no cenário dos cuidados paliativos. Então a morfina realmente é uma protagonista no cenário dos cuidados paliativos, né? Falando mais um pouquinho dela aí, a gente pode usar ela no cenário da dispneia. É um pouquinho diferente a dose dela para falta de ar do que para dor. A gente tem que avaliar também se esse paciente já estava usando morfina para dor, por exemplo. E aí a gente tem que fazer uma dose um pouquinho maior, né? As doses de manutenção, a gente pode usar em bomba de infusão contínua, né? Segunda escolha seria a oxicodona. E a gente tem aí algumas opções na disfunção renal, a metadona e o fentanil, tá? Porque a gente tem que lembrar que a morfina não é tão segura na disfunção renal. Ou seja, o que acontece? A gente tem um risco maior de intoxicar o paciente. O que não significa que o uso seja proibitivo, tá? Dadas algumas adaptações, a gente até pode utilizar a morfina sim, por exemplo, com um intervalo maior, ao invés de 4 em 4, 8 em 8, e numa dose mais reduzida também. Mas pelo risco de intoxicação, a gente pode aí preferir outros opioides. A codeína também pode ser usada. Outra droga que a gente usa bastante no cenário da dispneia são os benzodiazepínicos. Eles agem muito no componente emocional e afetivo, que geralmente está presente, tá, na dispneia. Tanto o componente afetal, emocional e afetivo pode ser um evento desencadeante da dispneia, quanto ele pode ser uma sensação agravante. Ou seja, o paciente começou a sentir falta de ar e aquilo gerou uma angústia, porque imagina você ter a sensação de que você está morrendo com falta de ar. Então isso é muito angustiante e os benzodiazepínicos acabam sendo muito úteis nesse cenário. A gente pode usar aí, por exemplo, para um paciente internado o midazolam, o lorazepam ou o próprio diazepam. Então, as drogas de escolha no manejo da dispneia no cenário dos cuidados paliativos são os opioides ou os opioides mais os benzodiazepínicos. Então, pessoal, vamos ver aí essa questão do INEP de 2022. Uma mulher com 90 anos de idade acamada recebeu alta após internação por dor abdominal há 3 dias. O médico de família é chamado para realizar um atendimento domiciliar por queixa de dispneia. No relatório de alta está descrito o diagnóstico de melanoma com metástase hepática em estado terminal. Foram prescritos morfina e plano restrito de cuidados paliativos. No contexto descrito, quanto aos cuidados paliativos deve-se solicitar tomografia de tórax para investigar metástases pulmonares, exercer a demora permitida e orientar familiares sobre sinais de alarme, encaminhar para a emergência do hospital se não houver melhora da dispneia com oxigênio, ou instituir uma terapia de sedação paliativa se os sintomas físicos forem intoleráveis, graves e refratários. Então, pessoal, veja aí que o que ele queria de vocês era cobrar alguns conceitos básicos, né? A gente vai precisar investigar metástases pulmonares. É interessante a gente entender a causa da dispneia, mas essa paciente já tem uma causa óbvia, ela está limitada, está restrita, está frágil, né? Exercer demora permitida. Não, que demora permitida, a gente precisa ser agressivo com esse sintoma, a gente precisa tratar ele com urgência, essa paciente está sofrendo, né? Encaminhar para a emergência do hospital se não melhorar com oxigênio. A gente simplesmente vai colocar o oxigênio e depois encaminhar para o hospital. Não, a gente tem que lembrar que a terapia da dispneia, no cenário dos cuidados paliativos, é com opioide, é com benzodiazepínico, a gente viu, não é simplesmente oferecer oxigênio, embora oferecer oxigênio até possa ser uma boa ideia aí. Então fica fácil dessa forma responder que a alternativa correta é que a sedação paliativa é uma alternativa se os sintomas forem intoleráveis, graves e refratários. O que precisamos saber sobre cuidados paliativos? Tenho certeza que depois desse apanhado geral aí, você está muito mais preparado para responder questões como essa na sua prova. Um abraço e bons estudos!